Bem, gente, primeiro, boa noite. É uma honra estar aqui na segunda edição, né, do Natal dos Gateiros. Agradeço muito o convite da Karina, que me pediu para falar não só de gatos, mas também de cães, o que é muito interessante, porque cada vez mais famílias têm cães e gatos, né, no mundo inteiro. É, Peço desculpas antecipadamente, porque eu falo muito rápido, com esse acento brasileiro de Minas Gerais, que é bem característico. Se vocês não entenderem alguma coisa, por favor, me interrompam e perguntem, que eu explico de outra maneira. Só para confirmar novamente, estão me ouvindo bem? Sim, Ótimo. tá tudo certo. Ótimo. Então, vamos lá, né? Qual a melhor maneira de oferecer o alimento diário para os nossos cães e gatos? Antes de tudo, uma pequena apresentação, né? Meu nome é Letícia, eu sou consultora de comportamento animal, eu trabalho com cães e gatos, sou pós-graduada em comportamento animal pela Universidade Católica e pela Universidade do Paraná. Sou certificada pela Pet Sitters International, sou a única profissional que tem essa certificação na América do Sul. Sou membro da IAABC, Associação Internacional dos Consultores. Sou associada à Associação Brasileira de Medicina Veterinária Comportamental e à Sociedade Europeia de Medicina Veterinária Comportamental, ambos na categoria não veterinário, porque eu não sou veterinária. Eu atuo como consultora desde 2018 e durante o ano de 2021 eu fiz parte da equipe multidisciplinar do Psicovet Centro, que é o pioneiro na medicina veterinária comportamental no Brasil. Eu e a minha família sempre tivemos animais, cães e gatos, galinhas, coelhos, vários tipos de animais. Eu convivo com gatos desde os 8 anos de idade, mas foi só em 2017 que realmente eu me preparei para atuar diretamente com o comportamento deles. E o que nós vamos ver hoje, né? Eu procurei ser bem objetiva aí na minha apresentação. Estou sentindo uma pressão com as duas primeiras aulas, que foram excelentes e todo mundo aproveitou muito. Então, vamos ver o que eu consigo trazer para vocês, né? Nós vamos ver os critérios para definir a melhor forma de alimentar o seu pet. Quais critérios vão influenciar a sua escolha? As razões para pensar em novas maneiras de oferecer o alimento, que não seja naquele potinho ali todos os dias. O enriquecimento alimentar para cães e gatos. Vamos falar de exemplos, vamos falar de aplicações, vou passar fontes de informação para vocês e alguns pontos de atenção que devemos ter com essa forma de alimentação. O slide está passando direitinho, Karina? Ótimo. Então, vamos lá. Os critérios para definir a melhor forma de alimentar o seu pet. O primeiro critério que eu coloquei, que é imprescindível e deve ser sempre o primeiro critério, são as recomendações do médico veterinário. E essas recomendações, elas vão levar em consideração alguns fatores, como a própria espécie, as necessidades nutricionais dos cães são diferentes das necessidades dos gatos. Então, o cão pode até não ter muito prejuízo ao se alimentar com uma ração felina, mas o gato com certeza terá prejuízo. Então, eles são espécies diferentes, precisam ter alimentos específicos para eles. O veterinário vai considerar também a idade, né, a fase da vida em que esse animal está, as características da raça e do indivíduo, porque cada raça vai ter alguma tendência genética que pode ser manejada a partir da alimentação, né? Qual é a rotina desse animal? Quais são as atividades? Ele tem um bom gasto calórico? As condições de saúde, então, um animal que tem uma doença crônica, como diabetes, hipertensão, o animal é castrado,
o animal tem alguma alergia ou alguma intolerância, isso tudo vai influenciar na recomendação que o médico veterinário vai fazer. Então, quantas vezes por dia o meu animal deve comer? Qual tipo de alimento? Qual o volume da porção? Eu devo dar uma alimentação natural ou uma alimentação industrializada? Nós vamos falar sobre isso do ponto de vista comportamental, mas do ponto de vista da saúde física e da nutrição do seu animal, é uma prerrogativa do veterinário. No Brasil, por exemplo, as pessoas que estão habilitadas a prescrever uma dieta ou uma alimentação, né, de um animal são o médico veterinário e o profissional que nós chamamos aqui de zootecnista, né? Então, não sei como seria o equivalente em Portugal, mas aqui no Brasil é o médico veterinário e o zootecnista que são habilitados para definir se vai ser a ração, se vai ser alimentação natural, se vai ser a marca X ou a marca Y, certo? E por que eu estou colocando uma ênfase tão grande nesse aspecto? Alguns dos fatores que afetam a nutrição dos cães e gatos, eles são muito delicados, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo da iCat Care, que até a Marla citou eles ontem também, sobre as fases da vida do gato. Então, a gente tem que entre ali 7 e 10 anos, a gente tem um gato maduro, e a partir dos 11 anos, um gato sênior. E quando o gato atinge a senioridade, essa fase sênior da vida, ele já começa a ter uma redução da digestibilidade de proteínas e gorduras. Então, isso vai influenciar na alimentação do gato, certo? No caso dos cães, a gente tem esse outro estudo muito interessante, que eles fizeram uma análise genética do DNA para conseguir fazer um comparativo mais preciso entre a idade canina e a idade humana. E eles colocaram essas fotos do ator Tom Hanks, porque ele é conhecido no mundo inteiro, e ele está na mídia desde muito jovem, né? Então, nessa comparação, a gente vê que o cão, a partir dos 8 anos, ele também já entra na fase sênior, que corresponderia a um homem de mais de 60 anos. Então, a gente vai também levar isso em consideração ao definir a alimentação do nosso animal com o médico veterinário. Então, o cão, ele não é tão afetado por essa redução da digestibilidade, ele consegue ainda digerir os nutrientes, mas ele está sujeito a mais problemas gástricos e também a mais episódios alérgicos. Então, a gente tem as diferenças entre as espécies e as diferenças também de acordo com a fase da vida, e por isso é tão importante que o alimento seja decidido em conjunto com o médico veterinário e não por nós como uma decisão individual, sozinho, solitário, certo? Aí, passando aí pelos critérios, né? Então, o primeiro é a orientação do médico veterinário. O segundo, a gente sempre vai ter que considerar o bem-estar da família como um todo. O que isso significa? Se eu decidir oferecer ao meu cão uma alimentação natural, por exemplo, eu vou ter que ter tempo para adquirir alimentos frescos, para preparar esses alimentos, para suplementar de acordo com a dieta que foi orientada pelo veterinário. E isso tudo vai gerar um custo financeiro e de tempo. Será que eu vou ter que acordar 4 horas da manhã para preparar o alimento do meu cão? E como vai ficar a minha qualidade de vida, o meu bem-estar? Então, isso também deve ser considerado. A quantidade de animais que existe, a disponibilidade financeira. Então, existem essas características que a gente deve considerar também de uma forma prática. Por mais que o meu desejo seja oferecer o melhor alimento possível, a melhor ração, super prêmio, de maior qualidade no mercado, pode ser que nem sempre
eu consigo oferecer. Mas mesmo assim, eu consigo dar uma boa qualidade de vida para o meu animal? Sim. Então, a gente tem que levar isso em conta também. É o bem-estar da família multiespécie como um todo. E agora que a gente vai entrar realmente na parte do comportamento, né? Dentro desses critérios para definir a melhor forma de alimentar o seu pet, e o comportamento dele, você conhece? Você conhece o comportamento desse cão e desse gato com quem você divide a sua casa? A gente passou, então, pela recomendação veterinária, pelo bem-estar da família como um todo, e chegamos no comportamento natural. Então, o que significa ter como critério o comportamento natural? Esse animal, ele apresenta um comportamento predatório? Ele é um animal caçador? Nós vamos ver sobre isso. Ele tem o hábito de forragear? Não sei se vocês conhecem essa palavra. O forragear é procurar o alimento, é explorar o ambiente na busca do alimento, e ele é uma atividade importante para todos os animais. É uma atividade que ocupa bastante tempo em que o animal está acordado e que fornece para ele muitos estímulos que o mantém ocupado, certo? O comportamento social. Como é o comportamento social desse animal? O que ele influencia na hora de se alimentar? Os hábitos de hidratação. É um animal que já bebe a quantidade de água que ele precisa, naturalmente, ou ele precisa ser estimulado? E o que eu vou destacar agora, que é o ciclo de atividades espécie específico relacionado à necessidade de estímulo, certo? Esse é o ponto que nós vamos abordar agora. Então, aqui eu trouxe esse gráfico sobre as atividades que um gato desempenha durante o dia, considerando o número de horas que ele gasta com essas atividades. A fonte, né, desse gráfico é esse artigo, revisado por pares, né, de uma médica veterinária dos Estados Unidos, e ela relata o seguinte: em média, um gato vai passar mais de 3 horas, 3,6 horas, caçando e menos de 1 hora comendo. Então, o tempo que ele gasta com a caça é 3 vezes mais do que o tempo que ele gasta efetivamente comendo. O que isso quer dizer para nós, tutores de gatos? Então, no decorrer da minha apresentação, a gente vai entender o que isso significa, certo? Se a gente está realmente oferecendo estímulos que preencham esse gráfico e deixem nosso gato mais feliz. Então, é a diferença entre a caça e a alimentação em si. E aqui a gente tem esse outro estudo muito interessante que comparou algumas populações de cães bem diferentes entre si. A gente tem cães com acesso ao ambiente externo da Guatemala e da Indonésia. O que quer dizer isso? São cães que têm donos, têm tutores, recebem alimentação, têm uma casa, mas eles têm a liberdade de sair sem supervisão. Então, os cães com acesso livre à parte externa. Então, eles compararam esses cães da Guatemala e da Indonésia com cães de fazendas, então cães também que não ficavam confinados em casa, que eles tinham acesso a toda a área da fazenda, e o que eles chamaram de cães de família na Suíça. Então, são 4 grupos muito diferentes. E a gente observa, nesse que está marcado com essa seta rosa, que
Os cães de família têm um nível de atividade bem inferior aos demais. Então, os cães de fazenda e os cães com acesso à vida exterior da Guatemala e da Indonésia têm um nível de atividade bem mais robusto, né? Eles apresentam uma atividade bem maior. E os cães de família, por outro lado, eles dependem da rotina humana. Então, a gente vê que há um impacto em relação ao nível de atividade deles. E agora, depois que nós passamos por esses critérios, né, nós vamos falar das razões para pensar em novas formas de oferecer o alimento. Então, aqui, a primeira razão é a saúde, a qualidade de vida e a longevidade dos nossos pets. O gato de botas é um exemplo, né, do que vem acontecendo com não só os gatos, mas os gatos e os cães no mundo todo. Os números, gente, eles variam muito de acordo com o estudo em que você vai analisar, eles variam muito. Mas eu encontrei alguns dados que são mais confirmados, né, vamos dizer assim, que nos Estados Unidos, 3 em cada 5 cães ou gatos estão com sobrepeso ou obesos. E o que é muito alarmante, que de 2011 a 2020, num espaço aí de 9 anos, o número de cães obesos ou com sobrepeso cresceu 108% e o de gato 114%. No Brasil, a gente encontra uma referência de 25% a 40%, mas ela aparece também como 40% a 60% dos pets com obesidade ou sobrepeso. E eu encontrei esse estudo de 2017, realizado com gatos em Portugal, e eles encontraram que apenas 20% dos gatos estavam com o índice de condição corporal ideal. Então, 76% dos gatos estavam acima do peso, com sobrepeso ou obesos. Então, essa razão da saúde, qualidade de vida e longevidade, ela está no nosso topo da lista aí. No caso dos cães, eu trouxe esse exemplo aí do Beagle, né, que é uma raça muito propensa ao ganho de peso, mundialmente conhecido por isso, e muitas vezes as pessoas consideram normal. Essa setinha que eu coloquei na barriguinha do cachorro, do Beagle, do cachorro não, do cão. Cachorro em Portugal é filhote. Do cão, do Beagle, esse de cima, ele já está com sobrepeso, com a barriguinha mais na direção do chão. Esse de baixo, ele faz essa curva que indica uma boa condição corporal. Só que a maioria, né, das pessoas consideram esse de cima como normal. Desde que ele não esteja extremamente obeso, fecha-se os olhos para essa condição corporal do animal. E isso é muito grave, porque a obesidade reduz a expectativa de vida, torna o animal muito mais propenso a ter problemas articulares, dermatológicos, cardíacos, respiratórios, doenças crônicas como diabetes e hipertensão, parece muito com a gente, né, com os humanos, problemas renais e um risco aumentado de câncer. E um outro ponto que é muito importante é que a interação desse animal com as pessoas, com os outros animais e com o ambiente em que ele vive, ela é afetada negativamente. Então, esse animal ele passa a ficar mais isolado, porque ele se recusa a participar de muitas atividades, porque ele vai sentir uma dor, ele vai sentir um incômodo, ele está mais pesado, e isso afeta o bem-estar mental desse animal. Então, a gente tem, inclusive, essa frase, né, da American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, que alimentar excessivamente um animal deveria ser tão mal visto
quanto alimentar de forma insuficiente. Só que o que acontece muitas vezes? Os tutores, né, dos pets que estão acima do peso, eles sentem vergonha, eles se sentem julgados, eles adiam as visitas ao veterinário, e isso vai se tornando um ciclo cada vez mais perigoso para a saúde desse animal. E como saber se o meu pet está acima do peso realmente? Um dos pontos que a gente pode considerar é o score corporal, né? Trouxe aqui esses dois gráficos que estão em português. Então, o meu gato, que ele estava aqui na condição 8, eu tenho um gatinho com sobrepeso, com obesidade, ele hoje está na condição 7, nós pretendemos chegar aí na 6 e na 5, né? E estou aplicando muito do que vocês vão ver aqui, eu aplico com ele nesse processo de emagrecimento, né? Só que o que acontece? A gente não pode, sozinhos também, olhar essa imagem, decidir, o meu cão está acima do peso, eu vou fazer uma dieta com ele. Não pode ser assim, né? O emagrecimento, quanto mais lento, ele é melhor para o animal, né? A não ser que ele esteja numa condição muito crítica, que ele precise perder peso mais rápido, mas é interessante que o animal perca peso devagar, para que ele vá se adaptando às novas condições, e isso tem que ser corroborado pelo médico veterinário, porque eu posso acompanhar o peso do meu animal em casa, né? A gente tem aquelas balanças de banheiro, balanças caseiras, né? E aí eu subo na balança sozinha e depois subo com o meu gatinho para pesá-lo, né? Eu peso todos os meses. Só que isso tem que ser reportado ao médico veterinário para que haja um plano de emagrecimento. E não só eu acompanhar sozinho e ter apenas a minha interpretação, né, de uma pessoa que não tem a formação para determinar o plano de emagrecimento. E a segunda razão para a gente pensar em novas formas de oferecer o alimento é atender às necessidades da espécie que a gente trouxe para casa. E quando a gente atende a essas necessidades, inclusive, né, complementando, continuando o que a Marla trouxe para a gente ontem, a gente consegue ter a prevenção de problemas comportamentais relacionados ao tédio. O tédio, ele pode provocar uma série de questões, inclusive a agressão, né? O tema da Marla ontem foi a agressão a pessoas. A gente pode ter tanto a agressão lúdica quanto a agressão predatória, conflitos entre animais, destruição de objetos, a monta, não sei se em Portugal chamaria assim também, mas a monta é aquele comportamento que um animal sobe no outro ou sobe na nossa perna e faz movimentos relacionados ao comportamento sexual. Esse comportamento de monta, que pode acontecer inclusive em fêmeas e em animais castrados, ele pode estar relacionado à falta de estímulo, tá? Então, quando a gente pensa em novas formas de oferecer o alimento, a gente está ajudando também a prevenir esses problemas comportamentais. A gente está contribuindo para evitar a compulsão alimentar, por exemplo. Um animal que não tem uma rotina adequada, ele vai considerar que comer é a única coisa que ele pode fazer. E isso pode acabar se tornando um comportamento compulsivo, tá? O uso, né, de ferramentas para oferecer o alimento de forma apropriada ajuda também a gente a prevenir problemas relacionados à ausência, né, os problemas de separação. Por quê? Porque essas atividades, elas ajudam a desenvolver a autonomia. Nós vamos entender por quê, né?
um animal que mantém o peso adequado, ele também vai ter menos tendência de sentir dor articular, por exemplo. E a dor, ela pode levar, mais uma vez, à agressão, né? É muito comum que um animal que seja com uma doença ou uma dor, ele tenha comportamentos mais agressivos. E ele não tá com nenhum, ele não é um animal agressivo, ele não tem um distúrbio, ele está com dor, né? E a forma adequada de oferecer o alimento promove uma vida mais plena e feliz para o seu cão e gato. Por que a gente fala vida mais plena e feliz? Vida mais plena e feliz é a gente oferecer o máximo de bem-estar. A gente tem definições objetivas e científicas de bem-estar animal. Uma das mais fundamentais são os 5 domínios, né? Então, esse modelo de 5 domínios, ele está sendo constantemente atualizado, e a última atualização foi em 2020. Nessa atualização, olhem que interessante isso. A gente tem os domínios nutrição, saúde, ambiente, interações comportamentais, o domínio mental, com experiências positivas e negativas, e a interação desses 5 domínios vai nos dizer o grau de bem-estar de cada animal. Só que nessa atualização de 2020, eles colocaram mais elementos qualitativos. Então, no domínio nutrição, que é o nosso principal tema hoje, os pesquisadores incluíram o prazer que o animal sente ao se alimentar. Então, não é só ele estar bem alimentado ou mal alimentado. Ele estar com fome, ele estar com um bom score corporal ou não. Então, tem o como ele se alimenta, como essa oferta de alimento é feita, né? Então, isso é muito interessante que estejamos evoluindo para considerar as emoções cada vez mais dos animais. Mas os 5 domínios são muito interessantes porque eles são um critério objetivo de avaliação de bem-estar. Só que aí, quando a gente pensa nas interações de todos esses fatores, quando a gente pensa nesse estado de bem-estar, o que me vem à cabeça é isso aqui. Será que a gente vive no mundo invertido? Por quê? Não sei se todo mundo aqui já assistiu essa série da Netflix, Stranger Things, é um grande sucesso, mas eu vou explicar muito rapidamente, sem spoilers. Se trata de... o cenário dessa série, em que a gente acompanha aí os meninos, desde que eles são crianças até se tornarem adolescentes, é um mundo que tem o mundo que a gente vive com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos animais de estimação. A gente vai à escola, a gente vai a festas, a gente dança, se diverte, tem música. E tem um outro mundo, igualzinho ao nosso, só que é um mundo sombrio, triste, sujo, escuro. Por isso ele é chamado de mundo invertido. E por que eu estou dizendo assim, que parece que a gente vive no mundo invertido? Então, como que deveria ser? Como que a gente deveria estar? O que seria o mundo ideal? Um mundo com cães e gatos sociabilizados de forma gradual e positiva. A sociabilização, gente, ela é um termo um pouco mais abrangente que a socialização. Porque a socialização, ela do ponto de vista social, né? Então, assim, com outros gatos, outros cães, com seres humanos. Então, são as relações sociais. A sociabilização, ela é também a habituação desses animais a barulhos, a situações da vida cotidiana,
que não são típicas do mundo dos cães e gatos, elas são típicas do mundo humano. Então, a gente deveria ter uma sociabilização muito bem feita, gradual e positiva desde as primeiras semanas de vida. Seja para o gatinho adotado, seja para o cachorro do canil que vai ser comprado. A gente teria animais vivendo em grupos adequados. O que são grupos adequados? São grupos adequados para o espaço em que eles vão viver e grupos que têm ali laços de parentesco, que têm afiliação. Com espaço e recursos suficientes, com ambiente e rotina otimizados, guardem bem aí esse otimizados para a espécie, com oportunidade de exibir comportamento predatório, no caso das espécies que caçam, forrageamento e desafios cognitivos. Imagina você passar a sua vida sem nenhum desafio para você vencer, né? Com nutrição e cuidados veterinários apropriados à espécie e com controle ou escolha, o máximo possível, mas assim, que eles tenham um mínimo de controle sobre as interações com humanos e outros animais. Essa questão da escolha, ela vai estar presente em todo o nosso percurso aqui hoje, tá, gente? O mundo invertido, que é a nossa realidade, vamos ver se vocês vão concordar comigo, é um mundo em que tem muito abandono, em que a gente tem cães e gatos adotados ou adquiridos após o período sensível, sem nenhum tipo de sociabilização. Então, a gente nem sabe o que aconteceu com ele até aquele momento. Nós temos poucos criadores que têm programas de sociabilização para que esses animais já cheguem na casa definitiva com habilidades para viver no mundo humano. Nós encontramos animais vivendo em grupos aleatórios, forçados, sem recursos suficientes e com rotina pobre, vivendo em ambiente inadequado e sem oportunidade de exercer seus comportamentos naturais, sem treinamento para situações que eles vão ter que viver, como corte de unha, medicação, transporte, atendimento veterinário. E animais completamente sujeitos a interações indesejadas, muitas vezes com o objetivo de colocar no Instagram, no TikTok, na internet como um todo, né? Então, a gente acaba tendo o mundo invertido. Essa questão dos grupos, especialmente no caso dos gatos, a gente ouve muito assim, gato é esquema de pirâmide. Eu não sei se na Europa vocês vão compreender o que é esquema de pirâmide, mas é aquelas empresas que, olha, para você vender, você tem que chamar mais 2 amigos para vender também. Esse seria um esquema de pirâmide. Então, o gato também é um esquema de pirâmide. Você pega 1, pega 2, pega 3, pega 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai. Eu sempre tive vários gatos. Hoje eu tenho um só. E eu tenho uma experiência muito positiva tendo um gato só. Os gatos são sociais, eles podem se beneficiar da companhia de outros gatos, mas esses grupos não podem ser formados de forma tão aleatória como geralmente a gente faz. Tem que haver critérios para a gente formar esses grupos dentro de um espaço tão restrito como é um apartamento, por exemplo, né? E aí, essa questão toda do mundo invertido, elas nos leva a uma outra pergunta. Nossos cães e gatos, eles estão sendo cães e gatos? Então, essa pergunta, ela nos convida a pensar como é a alimentação, como é fornecida a alimentação, porque o alimento você vai decidir com o veterinário, mas como esse alimento vai ser oferecido no dia a dia, né? Em vida livre, vamos pensar, na natureza,
aquilo que os nossos cães e gatos foram programados para fazer, eles encontrariam a comida morta, seca, no mesmo lugar, da mesma forma todos os dias? Não, né? Eles não encontrariam dessa forma. A gente tem aqui o gatinho com a sua presa, e nessa imagem aqui de baixo é um dingo, né? Aquele cão selvagem australiano. Ele é da espécie, ele é considerado intermediário entre o lobo e o cão, mas geneticamente ele é mais próximo do cão. Então a gente tem aí o dingo também caçando, né, na vida livre. A gente precisa pensar sobre essas condições em que os animais vivem, não é porque a gente vai soltar eles no mundo para eles viverem como selvagens, não, tá, gente? Não é nada disso que a gente está falando. Então, o que a gente está falando? Na natureza, o forragear, o procurar o alimento, explorar o ambiente para achar as fontes de alimento, ocupa de 60% a 70% do tempo que o animal está acordado. Então, a gente pensando nisso, esse cachorrinho aqui da foto de baixo, que está cheirando esse tapetinho aqui, tapete de fuçar, né, que a gente chama, ele está fazendo a mesma coisa que o cachorro da foto de cima, que está revirando o lixo em busca do alimento. Só que o cachorro de cima, ele está sujeito a não encontrar alimento, a ter uma intoxicação, porque ele está procurando alimento em locais insalubres, né? Então, a gente não está dizendo que a vida livre é melhor, mas a gente está dizendo que a gente não pode pegar um animal que foi programado para forragear várias horas e deixá-lo sem atividade nenhuma, com a comida no pote, né? Então, vamos pensar nisso. Os cães, eles são mais carniceiros do que caçadores. Eles caçam eventualmente. Mas eles são muito mais carniceiros, são considerados animais oportunistas, isso não é uma coisa ruim. No contexto da biologia, não é ruim. São animais que se adaptaram para serem oportunistas, onívoros e sociais. Os cães do mesmo grupo social, então, assim, do mesmo grupo social, não é qualquer cão. Eles toleram a presença de outros animais da mesma espécie no momento da alimentação. Toleram. Existe toda uma discussão entre veterinários e pesquisadores da área sobre a quantidade de porções por dia que um cão deve receber. Existem pesquisas que defendem que seja uma só, 2, 3. Então, a gente tem que realmente contar com a orientação do nosso veterinário de confiança, porque não existe um consenso, tá? Isso é muito importante. Quando a gente fala de tornar o hábito alimentar do nosso animal de estimação um pouco mais parecido com o que seria o natural, nós não estamos falando de fazer uma maldade com o nosso animal, porque algumas pessoas encaram dessa forma. Tadinho, ele vai ter que trabalhar para obter o alimento dele. O que a gente tem que tomar cuidado é com o exagero, mas nós vamos falar sobre tudo isso, né? A gente pode simular condições que seriam naturais com segurança. Então, não estou falando para ninguém soltar o cachorro para revirar o lixo. É realmente oferecer um comportamento semelhante com segurança e com alimento de boa qualidade. No caso aqui dos nossos gatinhos, né? Será que eles estão sendo gatos? Gatos são muito mais caçadores do que vasculhadores, né? Eles são carnívoros obrigatórios e eles são... mas o meu gato come de tudo. Eles podem ser flexíveis quando faltam opções e também porque os gatos estão em processo de domesticação que não é considerado ainda concluído esse processo. Então, eles são considerados carnívoros obrigatórios, são caçadores solitários, então a caça deles é em aquele momento de explosão de energia, inclusive como a Marla falou ontem, que o resto do tempo eles ficam ali
reservando suas energias para esses momentos de explosão, e não toleram bem a presença de outros gatos e outros animais nas refeições. Ai, que bonitinho, meus gatos comem todos juntos. Eles comem porque eles não têm opção. Vamos nos atentar para isso. O gato não tolera bem. A caça é um comportamento inato. Isso quer dizer, comportamento inato, vamos dizer assim, uma substituição para a palavra instinto, porque a palavra instinto está caindo aí no desuso no campo do comportamento animal da etologia, tá, gente? Então, a caça é um comportamento inato, então eles vão ter esse comportamento mesmo que estejam super bem alimentados. Eles preferem porções pequenas, frescas e frequentes, e a comida sempre bem longe da água. Mais para frente nós vamos falar um pouco mais sobre por que essa comida longe da água. E quando a gente pensa ali no carnívoro obrigatório, a gente tem que tomar cuidado para não interpretar o seguinte: o gato come carne crua. Não é isso. Quando um gato caça e ele consome uma ave, um pequeno roedor, um pequeno mamífero, ele vai consumir não só a carne, ele vai ter um consumo de água, porque a maior parte do corpo desses animais, assim como o nosso, é feito de água, vai consumir ossos e ele vai consumir outros nutrientes além da proteína e da gordura da carne. Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir carnívoro, só come carne crua, né? Então, a gente não pode fazer essa substituição. E aí que nós chegamos para os cães e gatos estão sendo cães e gatos, nós chegamos no enriquecimento alimentar para cães e gatos. A gente tem que dar um passinho para trás quando nós vamos falar de enriquecimento alimentar e falar rapidamente do enriquecimento ambiental. O enriquecimento ambiental, ele é composto por atividades, estruturas, objetos, texturas, odores e outros elementos que permitem ao animal expressar comportamentos naturais. O enriquecimento ou otimização ambiental, pedi para vocês guardarem, né? O otimizar, a otimização ambiental, ela tem algumas dimensões. São 5 dimensões que são consideradas didaticamente. Então, a dimensão alimentar, cognitiva, sensorial, social e física. Física é a estrutura mesmo do ambiente em que o animal está. Essas dimensões é uma divisão apenas didática, porque elas aparecem geralmente misturadas, elas aparecem juntas, né? Então, a gente tem ali um cão sendo convidado a farejar essas bolinhas para encontrar o que tem dentro, o gatinho arranhando, um cão brincando com outros cães, o aspecto social, o gatinho ali sendo convidado a resolver um desafio alimentar, um cão na piscina, que é um enriquecimento sensorial perfeito para cães que gostam de água. Então, assim, que são apenas um exemplo de cada dimensão, né? Tem uma questão aí que está muito ligada à origem do enriquecimento ambiental, que tem a ver com os animais de cativeiro em zoológico, que é o seguinte: a partir do momento que o estímulo virou rotina, ele deixou de ser um enriquecimento ambiental. Por que que isso é dito? Porque no caso do animal que está em cativeiro, se ele se habituar àquele novo objeto, ele não vai mais interagir com ele. Só que a gente não pode transportar simplesmente essa situação do animal selvagem em cativeiro para o animal doméstico. Embora os nossos animais, cães e gatos, também estejam numa espécie de cativeiro, mas a gente não pode descartar um estímulo
porque ele passou a fazer parte da rotina. Vou tentar dar um exemplo. Eu tenho ali vários comedouros interativos para o meu gato. Eu faço um rodízio com eles, com esses comedouros. Só que, mesmo fazendo um rodízio, o meu gatinho já se habituou a utilizar esses comedouros interativos. Quando eu coloco para ele exercitar ali, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele já está treinado. Isso quer dizer que eu devo descartar esses comedouros? Não, eles podem continuar fazendo parte da otimização ambiental. A rigor, no conceito do enriquecimento, deixou de ser um enriquecimento, lá no conceito. Realmente, se a gente olhar o conceito original, deixou de ser um enriquecimento, mas continua sendo parte de uma estratégia de otimização ambiental. Esse é um outro motivo pelo qual os especialistas estão adotando esse termo otimização, especialmente quando a gente fala de animais urbanos. Dentro, então, do enriquecimento ambiental, a gente tem o enriquecimento alimentar. Ele vai oferecer oportunidades do cão e do gato praticar uma série de comportamentos que eles fariam normalmente, naturalmente. Farejar, forragear, caçar, destrinchar, roer e carregar o alimento. E como a gente já falou, né, é uma maneira de espantar o tédio, de oferecer a oportunidade de exibir comportamentos naturais e desenvolver a autonomia desses animais. Como que a gente trabalha esse desenvolvimento da autonomia? Quando a gente dá mais oportunidades para o nosso cão e o nosso gato escolherem o que eles fazem em várias situações do dia a dia, eles escolhem como vão resolver aquele desafio e eles alcançam o alimento e eles se sentem mais confiantes e recompensados. Então, isso trabalha ao nível da emoção, a gente trabalha no nível mental. Então, não é só, eu vou oferecer a comida de uma forma diferente para o meu gato, para o meu cachorro. Tem um benefício associado que é muito importante. E o enriquecimento alimentar, ele tem uma característica muito importante também, que eu sou fã dessas atividades de enriquecimento alimentar, porque ele sempre combina várias dimensões do enriquecimento ambiental. Então, é o sensorial, porque o animal tem que farejar ali para encontrar, muitas vezes, o alimento. O cognitivo, porque ele tem que resolver um desafio para chegar a esse alimento. E o alimentar, né, que é oferecer o alimento de uma forma que se aproxime mais do comportamento natural. Então, no mínimo, 3 dimensões do enriquecimento ambiental a gente encontra no enriquecimento alimentar. A hora da refeição, utilizando o enriquecimento alimentar, pode ser, então, uma oportunidade excelente para a gente promover o equilíbrio físico e emocional. E, por outro lado, a gente beneficia também a digestão e a saciedade, porque se esse animal vai comer mais lentamente, ele vai se sentir mais saciedade e vai comer um pouco menos. Então, isso é o que a gente quer, muitas vezes, quando a gente está trabalhando numa redução de peso, né? Só que a estratégia de bem-estar para o seu cão ou para o seu gato, ela não pode ficar restrita a um enriquecimento alimentar, tá? Ele é um excelente começo, então se você não conhece, não oferece o alimento de uma forma enriquecida, vamos começar, né, da forma como eu vou explicar aqui, mas ele não pode ser, meu animal tem muito bem-estar porque ele tem enriquecimento alimentar. A gente tem que incluir esse enriquecimento dentro de uma estratégia que a gente chama de
estratégia de modificação ambiental multimodal. Se é multimodal, isso, né, é um termo técnico utilizado nas pesquisas, a gente tem que ter uma estratégia mais ampla, tá? E não só o enriquecimento alimentar. Como começar? Isso é muito importante, porque algumas pessoas começam e desistem porque o animal não se interessou. Ah, e o meu cachorro ele não é motivado por comida. Então, tem que checar se o seu cachorro está vivo mesmo, se ele não é um zumbi, porque todo cachorro é motivado por comida. A gente tem que entender qual é essa motivação, tá? Isso é uma questão importante também. A melhor maneira é fazer um processo gradual. Então, a gente vai daquela porção que ficou reservada para aquele dia, pegar uma pequena quantidade e nós vamos apresentar a ferramenta ou a atividade de enriquecimento alimentar. Pode colocar petisco? Pode. Pode colocar um alimento diferente que ele gosta muito, por exemplo, uma fruta? Pode também. Só que é interessante quando a gente usa o petisco, quando a gente usa qualquer coisa que não seja a ração, a gente tem que ficar atento à quantidade de calorias, tá? Porque senão a gente acaba indo na direção contrária do nosso objetivo, que é manter o animal com o peso saudável. Existem muitas possibilidades de atividades e produtos, que eu vou, inclusive, colocar alguns sites de referência para vocês pesquisarem, produtos comerciais ou feitos em casa. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. O tapete de fuçar, que é até aquele que estava no slide anterior. O tapete de fuçar, eu acho ele uma ótima opção para começar a oferta do enriquecimento alimentar para cães e gatos, porque ele é um nível de atividade fácil e que demanda um tempo do animal ali. A gente pode usar tapetes de lamber, quebra-cabeças alimentares com vários níveis de dificuldade. Montar uma caixa surpresa, que seria o que esse cãozinho está fazendo aqui na imagem, né? Então, dentro dessa caixa, tem alguns elementos ali bem cheirosos, tanto alimentos quanto, por exemplo, folha seca, papel amassado, né? A gente pode só esconder o alimento pela casa, isso já é um enriquecimento, tá? E muito similar ao que eles fariam na natureza. Podemos usar brinquedos recheáveis, o mais conhecido é o Kong no mundo inteiro, que tem para cães e gatos, e que a gente possa até, aqui no Brasil, nós estamos num momento de muito calor, né? Em Portugal, o oposto. Mas aqui a gente está num momento de muito calor, então a gente pode rechear o brinquedo, congelar e oferecer para o animal geladinho, né? Isso é muito interessante. Tem uma coisa que é importante a gente dizer, que o enriquecimento ambiental, ele não precisa ser complicado. Pode ser uma caneca virada e o gatinho tem que vir aqui e colocar a patinha para comer, por exemplo. Não sei se vocês estão vendo minha caneca, então. Uma caneca virada com a ração dentro já é um enriquecimento ambiental, um enriquecimento alimentar, né? Já demanda ali um esforço diferente do animal para ele obter o alimento. Então, a gente começa com uma porção pequena, não é com o alimento todo daquele dia do animal, isso é importante. A gente pensa em texturas, temperaturas, formatos e sabores diferentes dentro dessas atividades. Como eu disse, se a gente for usar algum alimento que não seja ração, a gente tem que checar com o veterinário, especialmente no caso dos animais que estão num processo de perda de peso. A gente sempre começar com a atividade de nível mais fácil e a gente entender também qual é a relação do nosso animal com aquele objeto. Porque existem animais que são mais medrosos, mais inseguros e que vão ter medo de determinados objetos. Isso é extremamente comum. Então, nesse caso, a gente tem que começar mais gradualmente ainda.
Só pela simples aproximação e investigação do objeto sem alimento, fora da atividade do enriquecimento alimentar, a gente já deve recompensá-lo, tá? E uma outra questão que é muito importante, que às vezes leva as pessoas a desistirem, né, da oferta do enriquecimento alimentar, é que a gente precisa monitorar a interação do animal com aquele estímulo, observar se ele está tendo sinais de frustração, porque algum desafio pode estar além do que ele já consegue fazer, então a gente tem que dar uma ajuda, sem que a gente sufoque. Então a gente deixa um tempo ali para ele descobrir, para ele exercitar o comportamento exploratório. Mas se a gente perceber que o animal está ficando frustrado, a gente tem que dar uma ajudinha e permitir que ele alcance a recompensa. Então, tem que ser muito gradual. Então, a gente sempre observar o estado emocional durante e depois da atividade para selecionar os estímulos que vão realmente beneficiar. E a outra questão é a segurança. Então, nessa imagem aqui, esse cãozinho destruiu a caixa de papelão. Isso é ruim? Não, depende. Ele só destruiu a caixa porque ele estava destrinchando até chegar ao alimento, porque destrinchar é um comportamento natural dos animais, né? Eles abrem a presa. Ou ele destruiu essa caixa para ele comer o papelão. Aí a gente tem um problema, né? Quando o animal começa a ingerir elementos que não são alimentares, a gente tem que verificar o que está acontecendo. Então, até através do enriquecimento alimentar, a gente pode identificar alguns problemas que estavam adormecidos. Por exemplo, uma deficiência nutricional, tá? A segurança das atividades, ela é fundamental quando a gente oferece um enriquecimento alimentar. E aqui é até um pouco do que a Karina trouxe hoje, né, no Instagram, quando ela estava falando da nossa aula. A gente vai chegando num ponto em que a gente tem várias atividades de enriquecimento alimentar. Eu, por exemplo, eu tenho 2 armários cheios de coisas para o meu gatinho se alimentar ali, cheio de tabuleiros, como esse verdinho aí que vocês estão vendo. E eu faço um rodízio para oferecer as refeições dele dessa forma. Só que isso foi aos poucos, né? A gente deve abandonar os vasilhames comuns, os comedouros comuns, aos poucos. E uma outra coisa que é muito importante, que eu trouxe essa reflexão aqui para vocês, é o seguinte: esse vermelhinho aí da imagem, ele é o que a gente chama de comedouro lento. O comedouro lento, ele vai favorecer que o animal ele coma mais lentamente, porque ele coloca um obstáculo para o animal comer super rápido. Então, aqueles cães ou gatos que comem muita quantidade muito rápido, eles vão comer mais devagar, até porque eles não têm outra opção. Esse comedouro, ele tem obstáculos. Mas ele não é um comedouro que apresenta um desafio mental, né? Ele não traz ali um desafio cognitivo, especialmente porque esse tipo de comedouro lento vai ficar ali no ambiente com muita frequência, né? O animal vai usar praticamente todos os dias o comedouro lento. Então, eu não classifico o comedouro lento como um enriquecimento alimentar do ponto de vista do animal estar exercendo um comportamento natural. Ele é muito mais um recurso para o manejo alimentar, favorecendo com que o animal se alimente mais devagar, tenha mais saciedade, tenha menos riscos, inclusive de vômitos após a refeição, né? Então, eles são recursos muito bons, mas que não são comedouros que têm um desafio cognitivo como esse verdinho aí de baixo, que o animal tem que usar o faro, tem que usar a patinha,
para empurrar, né, as pecinhas, a patinha para pegar, muitas vezes, o alimento que está ali nos buraquinhos, né? Então, ele tem que fazer todo um comportamento exploratório para obter o alimento. Uma outra questão que é muito importante é quando a gente diz assim: vou oferecer todo o alimento do meu gato no enriquecimento alimentar, no tabuleiro, no quebra-cabeça alimentar. Será que a gente deve fazer isso com todos os gatos? A gente tem apenas 2 estudos que avaliaram o comportamento de contra-freeloading em gatos. O que é contra-freeloading? É um comportamento que é identificado em muitos animais, como os próprios cães, porcos, algumas aves, que são animais que preferem trabalhar pela comida. Eles preferem, colocando a opção livre, que ele não tem que fazer nada, e a opção em que ele precisa ter um pouco de esforço para obter o alimento, eles preferem o que tem um pouco de esforço. Então, é o contra-freeloading. Os 2 estudos que nós temos, que são poucos, são restritos, não são definitivos, mas é o que a gente tem, mostrou que os gatos preferem o alimento livre, sem esforço. Isso quer dizer que eu vou deixar aquela montanha de comida ali? Não, mas que eu posso dar opções para esse gato, caso ele realmente não esteja... tem alguns gatos que resistem muito em usar um enriquecimento alimentar. E quando a gente insiste de uma forma muito agressiva, a gente cai na inundação, flooding, né, que até a Marla citou ontem também, que a gente não permite que o animal escolha. Um outro critério absoluto do enriquecimento é que o animal deve escolher interagir. Se a gente coloca todo o alimento do animal daquele dia no enriquecimento, ele está escolhendo? Em que medida ele está exercitando essa escolha? Então, vamos ter atenção com isso também. E aqui, a gente tem que falar também dessa estratégia de modificação comportamental, que o enriquecimento alimentar, o enriquecimento ambiental, ele não é uma solução para todos os problemas. Ele é um recurso excelente, ele tem benefícios comprovados há muitos anos, inclusive, só que ele não deve ser encarado como uma solução para tudo. E se for um caso de oferecer uma atividade de enriquecimento para resolver um problema, dentro de uma estratégia de modificação comportamental, isso deve ser orientado por um profissional. Nunca pode ser aleatório, tá? Ou como única solução. Então, a gente tem que respeitar o comportamento da espécie, mas também as particularidades de cada animal, incluindo suas preferências. Aí, essa questão das preferências nos traz aqui para essa pergunta que Karina me mandou, da Kátia. A Kátia, ela diz o seguinte: temos 2 gatos, um deles sempre necessitou de comida pesada, com horários durante o dia. Depois de seguir o seu Instagram, decidimos pôr comida à disposição e após 2 semanas fomos reduzindo a dose. Acontece que um dos gatos come muito, come imenso, e o outro come pouco, porque é de comer pouco. O que notamos que está neste momento, o que come muito, já notamos que está neste momento com excesso de peso. O que podemos fazer? Temos receio também das doenças que podem advir da obesidade. Nesse caso, a gente tem que usar as preferências de cada um dos gatinhos. Então, a gente ter, por exemplo, um arsenal, um conjunto aí
de atividade de enriquecimento alimentar e observar qual gatinho prefere qual, a gente pode já limitar a comida que cada um vai ter acesso. Além disso, o que a gente poderia fazer? A comida que fica à disposição, e eu também coloco muito essa orientação de que a gente não pode retirar a escolha do animal, mas essa comida que fica à disposição, como ela está disposta? É num potinho comum? Ela pode ser colocada num comedouro lento? Porque aí esse que come muito, ele já vai reduzir um pouco a ingesta da alimentação. Porque ele vai estar no comedouro lento e ele já vai se sentir mais saciado, né? Existem outras possibilidades quando a gente tem mais de um gato e precisa fazer a dieta, que é separar os horários de alimentação e, inclusive, os locais de alimentação com porta fechada. Então, a gente pode estabelecer horários e locais para cada um. Podemos também recorrer aos alimentadores automáticos. Eu vou falar mais sobre eles, mas podemos sim recorrer a alimentadores automáticos, que são identificados pela coleira, pela identificação de cada gatinho no seu pescoço. Ele só abre para aquele gatinho. Então, eu tenho uma ração para o gatinho que está perdendo peso e outra ração para o gatinho que não está perdendo peso, que não precisa perder peso. Então, o comedouro só vai abrir para aquele gato específico quando ele chegar próximo com a sua coleirinha, com a identificação, tá? Então, a gente tem alguns recursos, mas nesse caso, eu precisaria ter mais informações sobre os gatos, sobre o ambiente, para orientar de uma forma mais específica. Agora, uma coisa que eu acho importante destacar é que todo gato deveria ter a comida, como ela colocou aqui, a comida pesada. A gente deve saber o peso que nós estamos oferecendo para os nossos gatos durante o dia, de acordo com a recomendação do fabricante. Então, o número de gramas, né, que a gente está oferecendo, de acordo com o fabricante e de acordo com o que foi indicado pelo nosso veterinário. Mas todo gato deveria receber a porção medida, pesada, e não uma porção qualquer ou aquele pote cheio de comida que fica ali exposto, perdendo, inclusive, as características que tornam a comida atraente, tá? Então, é importante a gente verificar esses pontos. Aí aqui eu trouxe algumas fontes de inspiração e informação para vocês. Esse primeiro site, ele foi produzido por uma empresa brasileira que fabrica produtos de enriquecimento ambiental para cães e gatos, mas não é um site que fica o tempo todo colocando comerciais dos produtos, não é esse o objetivo. Ele traz informações técnicas de muito boa qualidade. Ele é super abrangente, então trata inclusive de outras espécies, e não só cães e gatos, e tem a vantagem de estar em português. Então é uma boa fonte de informação para a gente entender melhor o que é o enriquecimento ambiental. Esse outro, ele é fruto de uma pesquisa científica, de um estudo conduzido pela Miquel Delgado, que é uma comportamentalista muito bacana dos Estados Unidos. E eles fizeram a pesquisa e esse site ele foi fruto dessa pesquisa. Esse site tem várias categorias, então a gente tem ali quebra-cabeças alimentares, quebra-cabeças para comida úmida. Nós temos esses que são feitos em casa, que vocês estão vendo aí. Então, tem muitas categorias que dá para pesquisar e fazer em casa. Isso que eu acho mais incrível do enriquecimento alimentar, você não precisa gastar praticamente nada, se você não quiser. A única questão, exatamente,
é que ele está em inglês. Mas dá para pegar, assim, as informações, mesmo quem não sabe bem o inglês, dá para pegar. O próximo é o meu próprio site, que eu tenho aí indicações de atividades para fazer com cães e gatos. Tenho bastante conteúdo sobre enriquecimento alimentar. E no meu Instagram eu tenho muitas ideias de enriquecimento alimentar para gatos. Tá? Nos meus destaques, vocês vão ver que tem ali um destaque para enriquecimento para gatos. A gente tem o site dessa marca sueca, que tem esses quebra-cabeças incríveis, são vendidos no mundo inteiro. No Instagram dessa marca, eles apresentam, inclusive, a interação de animais exóticos ou selvagens que estão em cativeiro, interagindo com esses elementos, e é muito interessante de ver que todos os tipos de animais têm um interesse por esse tipo de atividade, tá? É muito legal, quem não conhece, podem entrar e, inclusive, conhecer o Instagram, vale a pena. E essa indicação aqui é uma indicação dupla, vamos dizer assim, né, que é o iCat Care. Esse site tem muitas informações sobre cuidados com gatos, tanto para profissionais da área quanto para tutores, tá? A Marla falou desse site ontem também, e o professor Gonçalo, ele é português, e no Instagram dele, que eu deixei aí, ó, Gonçalo da Graça Pereira, ele sempre coloca eventos, palestras, que ele vai ministrar, tanto online quanto presencial, aí em Portugal. Ele está sempre aqui no Brasil também. Ele é um médico veterinário comportamentalista. Foi com ele, inclusive, que eu ouvi pela primeira vez que havia esse movimento aí de trocar a expressão enriquecimento alimentar para otimização ambiental. Gosto muito do professor Gonçalo, acho interessante que vocês possam conhecê-lo também. E agora a gente vai falar de alguns pontos de atenção, nós já estamos caminhando para o final aqui da minha apresentação. E esses pontos de atenção a gente vai amarrar aí, talvez, algumas das dúvidas de vocês. O primeiro ponto é que o enriquecimento ambiental, e dentro dele o enriquecimento alimentar, é uma necessidade para cães e gatos. Não é uma frescura, não é mimar o gato ou o cão. Ele deve fazer parte da rotina, ele é tão importante quanto dormir, quanto comer, ele é essencial. É a mesma importância que tem beber água. É essencial para que esses animais tenham bem-estar. E esse é outro motivo pelo qual foi trocada a expressão de enriquecimento para otimização. Porque o enriquecimento parece assim uma coisa a mais que você está fazendo para o animal. E não é uma coisa básica, tá? E aqui, esse outro ponto, isso foi uma publicação que eu vi até essa semana, pensei, vai ser perfeito aí para a minha apresentação. O gatinho tá ali, o quê? Vocês têm que cumprimentar para ganhar petiscos? E o cão olhando assustado, o quê? Você não tem que fazer nada antes de comer? Você ganha sua comida de graça? Então, assim, a gente tem esses estereótipos e esses exageros de um lado e de outro. Só que muitas vezes, no caso dos gatos, esses exageros estão se tornando mais prejudiciais. Porque tem alguns estereótipos dos cães, como o cão sempre tem que passear para fazer as necessidades, o cão não gosta de ficar sozinho, o cão tem que ir na praça, no parque, tem que viajar, tem que ir para a creche dos cães, para o daycare. O cão tem que ter o adestramento. E no caso dos gatos, o gato precisa de água, comida, caixa de areia e sofá. O gato é independente, o gato pode ficar sozinho vários dias com comida e água. Não é assim, nem de um lado e nem de outro. Isso aqui é uma simplificação
que leva a muitos prejuízos para esses animais. Exemplo, nem todos os cães vão se beneficiar de um passeio diário. Alguns cães vão se beneficiar mais de passeios intercalados. Nem todos os cães vão se dar bem com todos os outros cães. Na verdade, a maioria não vai. Aquela ideia de que os cães se amam, os cães têm que ficar juntos. Nem sempre isso é uma verdade. Então, um parque talvez não seja um ambiente para todos os cães. Especialmente porque ali a gente vai ter cães soltos, né? Aí vem as decepções. O meu cão não se deu bem no parque, né? E no caso dos gatos, essa história de que é água, comida, caixa de areia e sofá, que o gato é independente, que pode ficar sozinho, isso é muito cômodo para os humanos. Então, a gente pensar dessa forma é muito cômodo, porque a gente precisa trabalhar, ficar várias horas fora de casa. E o gato, na verdade, ele não é independente dessa forma que se coloca. Ele é um animal que tem restrições, mas ele não é independente dessa forma que é colocada. Ele precisa de estímulos, ele valoriza a nossa companhia, ele forma vínculos com os humanos. Temos vários estudos muito interessantes sobre o vínculo que os gatos formam com humanos. Não é o tema aqui específico hoje, mas se vocês quiserem, depois eu posso passar também esses estudos. Então, esses estereótipos, eles acabam prejudicando, especialmente os gatos, que acabam levando uma vida muito tediosa. Então, não é porque o animal gosta de rotina que essa rotina pode ser pobre. A rotina tem que ser rica, tá? E aqui, um outro ponto de atenção é o treinamento, que no caso dos gatos é muito negligenciado por causa desses estereótipos. Então, ali na tela anterior, o gatinho estava falando, o quê? Fazer um truque para ganhar um alimento? E não tem nada demais nisso. O meu gatinho, por exemplo, eu treinei para fazer várias coisas. Quando eu vou oferecer um alimento fora da rotina, ele é treinado para fazer alguns truques. Por quê? Porque isso é um desafio cognitivo. E como é um desafio cognitivo para receber a recompensa alimentar, ele é um enriquecimento alimentar também, tá? Então, a gente, quando vai fazer aquele cálculo da oferta do alimento diária, a gente tem que pensar, hoje eu vou treinar o meu animal, o cão ou o gato? Eu vou treinar, vou fazer uma sessão de treinamento. Então, eu tenho que considerar o número de calorias dentro daquele dia. Se eu vou usar um petisco diferente, ou se eu vou usar a própria ração, eu tenho que considerar dentro do que ele vai ingerir naquele dia, tá? Cada animal vai ter, sim, suas preferências, então a gente tem que analisar o que é o petisco que a gente fala, o petisco ouro, o petisco prata e o petisco bronze para cada animal. Então, aqui nessa imagem, vocês estão me vendo cortando a unha do meu gatinho, sem nenhum tipo de contenção. Não estou segurando, não estou prendendo ele de nenhuma forma. A recompensa ouro dele está ali no cantinho, aquele petisco líquido que ele ama, está ali já disponível para ele, e ele permite que eu corte as unhas, tanto da frente quanto de trás, com muita tranquilidade, mas isso foi obtido com treinamento. Se os nossos gatos fossem treinados desde que eles chegam nas nossas casas, independente da idade, é claro que o filhote vai aprender mais rápido, talvez. Mas o gato adulto aprende muito bem. O meu gato hoje tem 9 anos. Eu comecei a treiná-lo quando ele tinha 5, tá? Então, ele já era um gato adulto e maduro. E mesmo assim, eu consegui treiná-lo. E diminuiu, assim, a quase zero qualquer problema que eu tenho com ele no veterinário, para cortar as unhas, para dar uma medicação. Não tenho problema com isso, mesmo treinando um gato adulto. Então, eu sempre falo que enriquecimento ambiental é para todos,
mas o treinamento também é. E o treinamento pode ser uma forma de oferecer enriquecimento alimentar. O que a gente tem que observar aqui é quando algum treinador ou alguém falar assim, o alimento todo do meu cachorro, do meu cachorro não, do meu cão, ele obtém treinando. Então, o alimento todo do dia daquele animal é só com treino. Esse animal está tendo alguma escolha? Ele tem que fazer o que é pedido no treino ou ele não come. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado com o exagero, tá? E aqui um outro ponto de atenção é em relação à idade e em relação a necessidades especiais que os animais possam ter. Então, os animais mais velhos, eles podem continuar realizando essas atividades de enriquecimento alimentar? E os animais que têm algumas necessidades específicas? Então, eles podem sim, a gente tem que fazer alguma adaptação pela segurança, mas se a gente pensar, o enriquecimento alimentar, ele é muito versátil. Por quê? Um cão como esse que a gente está vendo aqui, que tem ali uma caixinha dificultando o acesso dele à ração, né? Um cão de 13 anos, ele provavelmente vai ter alguma dor nas articulações. Então, ele não pode ficar em pé muito tempo. O enriquecimento alimentar, ele pode ser feito no chão. Ele pode ser feito com um animal deitado. Então, o animal não precisa ficar sem esse estímulo. Da mesma forma que se eu usar texturas diferentes, como até a caixinha de ovo que a Karina mostrou ali, aqui a gente tem um exemplo de uso com um gatinho que é cego. Então, ele vai se guiando pelas texturas e pelos odores. Inclusive, é raríssimo um animal perder o olfato com a idade. Eles podem perder a visão, a audição, ter mais dificuldade de locomoção, mas o olfato permanece. Então, a gente pode seguir oferecendo o enriquecimento alimentar. E tem um dado muito interessante que está nesses... esses dois artigos são só exemplos, porque são muitos artigos que mostraram isso. Esses dois são exemplos mais recentes, que um enriquecimento ambiental comprovadamente promove a neurogênese, a formação de conexões neuronais e o desenvolvimento de neurônios, em comparação com ambientes que não têm enriquecimento. Isso, na verdade, inclusive em humanos, tá? Então, esses momentos todos que nós passamos muito isolados dentro das nossas casas, eles têm, inclusive, efeitos na nossa memória. Então, é a falta do enriquecimento. Então, a gente oferecer um enriquecimento ambiental e alimentar ao longo da vida do animal vai contribuir para reduzir a chance de esse animal chegar na fase da velhice com uma disfunção cognitiva. A disfunção cognitiva nos animais idosos, ela está sendo cada vez mais identificada, porque os animais estão vivendo muito mais. Os animais de estimação estão chegando aí facilmente a 15, 20 anos, né? Especialmente os gatos. Então, é cada vez mais comum que haja disfunção cognitiva e as atividades de enriquecimento e treinamento, elas contribuem para evitar essa disfunção cognitiva. E aqui que eu disse que a gente ia falar um pouquinho mais sobre esses itens, né? O comedor automático e essa história da água ficar do lado da comida. No caso dos gatos, especialmente, água perto da comida de forma alguma. Eu não recomendo também no caso dos cães, porque os cães, eles bebem água de uma forma mais escandalosa, mais espalhafatosa. Então, eles acabam jogando um pouco de água no alimento e isso causa contaminação, tá? E no caso dos gatos, a gente tem uma teoria, né, uma hipótese de que o ancestral do gato, os gatos selvagens, ao encontrar uma fonte de água que está perto de uma carcaça de um animal, que é o alimento, eles evitam essa fonte de água por ter o receio dela estar contaminada.
Esse gatinho que está dentro da nossa casa, ele tem o DNA muito próximo desse animal selvagem. Então, se a água estiver ali do lado da comida, ele vai beber? Ele vai beber, porque é a única opção que ele tem. Mas se eu tivesse vários potes de água longe da comida, ele iria beber muito mais água. E como o gato tem origem nesse animal que é de regiões áridas ou semiáridas, ele não tem o hábito de beber água. A umidade ele obtém, porque esse animal existe ainda, das presas. Então, os pequenos mamíferos, as aves, que esse gato selvagem caça, eles são úmidos. Então, eles obtêm muito da água que eles precisam das presas. Quando o gatinho vem comer a ração seca dentro da nossa casa, a gente perde essa possibilidade. Então, por isso que é tão recomendado, inclusive, que haja a oferta do alimento úmido, né? No caso do comedouro automático, eu acho que a gente precisa ter vários cuidados. Da mesma forma que eu falei aqui durante a nossa apresentação sobre o enriquecimento alimentar, o comedouro automático, ele deve ser apresentado de forma gradual e com um treinamento. Esse treinamento deve considerar a associação positiva e deve considerar a frustração e o estado emocional do animal. O que geralmente não acontece. As pessoas usam o comedouro automático para deixar o animal, às vezes, sozinho muitas horas. Então, a gente tem o contrário de uma associação positiva. Então, tem que tomar muito cuidado, não usar um recurso porque está na moda ou porque meu amigo usou. A gente tem que entender se ele é interessante também para o nosso caso. Mas tem esse outro aparelho aqui, que ele identifica, né? O tutor ele pode ver o animal pela câmera no celular, e ele identifica quando o animal está ali perto, e o tutor pode liberar um petisco. O tutor está lá no trabalho dele, né? E ele pode liberar um petisco para esse animal de forma remota. Pode ser interessante se a gente observar que o animal não vai ficar ali de plantão na frente do aparelho esperando chegar um petisco, porque aí a gente também não tem uma experiência positiva, certo? Aqui eu trouxe esse vídeo, vamos ver se o som vai rodar. Será que vai rodar? Vamos ver aqui. Não? Bem, mas tudo bem. Isso aqui é o seguinte: os gatinhos ouvem o barulho dos grãos de ração caindo no pratinho de metal, aí faz um barulhinho, né? E eles partem numa corrida louca para chegar até lá. Eles estão fazendo isso porque eles estão com fome? Será? Eles estão comendo tão pouco assim? Os comedouros estão ali colados um no outro, que já não é legal. Esse tipo de comedouro a gente vê ali que não tem uma diferenciação assim, a ração de um, a ração de outro. Tem um horário, ele está programado de acordo com o horário e ele solta a ração. Então, para que isso? E o som dos grãozinhos caindo no pratinho, ele está trazendo previsibilidade, seria uma coisa até boa, ou ansiedade. Eu vejo um vídeo como esse, eu vejo ansiedade. Os animais saem correndo, talvez até com medo de um comer a comida do outro. Tem ali uma disputa, uma corrida para chegar no alimento o mais rápido possível. Então, esse é um exemplo, para mim, de um mau uso de um recurso que pode ser interessante. Tadinhos. E o último ponto da ingestão de água, que eu jamais poderia chegar nessa apresentação sem falar mais disso. No caso dos cães, a maioria dos indivíduos vai ter uma ingestão de água adequada, tá? A gente tem que tomar cuidado quando existe um aumento ou uma diminuição repentina dessa ingestão de água. E no caso dos cães braquicefálicos, né, que tem esse focinho achatado, ter muito cuidado com eles nos períodos mais quentes e mais sujeitos à desidratação.
No caso dos gatos, como a gente disse, dos ancestrais, né, que tem essa origem aí nas regiões áridas africanas, eles não têm esse hábito de beber água, então a gente tem sim que estimular a ingestão de água. A água faz parte da nutrição, então a gente pode usar fontes, pode e deve usar potes comuns também, além das fontes, e o alimento úmido. Só que no caso do alimento úmido, a gente tem que atentar para o seguinte: é um alimento completo ou não? Porque nem todo sachê é um alimento completo. A gente tem aqueles que não têm todos os nutrientes. Se for um alimento completo, que está escrito no rótulo, a gente inclui ele no cálculo das calorias daquele dia, da porção daquele dia. Porque é interessante que a gente ofereça todos os dias, né? Desde filhote, se possível. Mas se ele não for um alimento completo, então ele vai ser considerado um extra. Então a gente tem que conseguir fazer esse equilíbrio para que o animal não esteja ingerindo menos nutrientes do que ele precisa, tá? O alimento úmido, ao contrário do que muitas pessoas dizem, ele não engorda, inclusive alguns veterinários recomendam a dieta exclusivamente úmida para animais que estão tentando perder peso. E eu trouxe aqui também esse exemplo do churu, que é um petisco líquido, que eu acho muito interessante para fazer treinamento com gatos, porque o petisco seco, ele é mais calórico e ele é seco. O churu, ele não é um alimento completo, mas ele pode ser usado como um petisco e ele tem mais de 80% de umidade. Então, eu estou contribuindo aí para a ingestão hídrica do meu gato, ao mesmo tempo que estou treinando, né? E aqui eu trouxe, né, frases de pessoas que me inspiram muito. Então, o ambiente em que os animais vivem deveria ativar suas emoções positivas o máximo possível e não ativar emoções negativas além do inevitável. Se as emoções dos animais estiverem bem, teremos menos comportamentos problemáticos. Isso é uma frase da Temple Grandin, uma grande comportamentalista americana que está no espectro do autismo, né? Ela é viva até hoje. Tem até um filme sobre a vida dela muito interessante. E essa outra frase que é a minha cara, assim, que eu super concordo com isso, que aprender é sempre uma rebelião. Cada pedacinho de nova verdade descoberta é revolucionário em relação ao que se acreditava antes. Então, nem sempre é confortável. Às vezes a gente vê, nossa, eu estou fazendo errado, tenho que mudar. Então, nem sempre é confortável, mas sempre é revolucionário. E é isso. Chega ao final da minha apresentação, falei muito. Estou aí aberta a receber as dúvidas.